trabalho, por falar em renda, os avanços da tecnologia devem extinguir pelo menos 10 profissões num curto espaço de tempo. É o que diz um estudo de uma das maiores consultorias do mundo. Um levantamento da Ernst Young, uma das maiores empresas de consultoria do mundo, prevê a extinção de algumas funções até 2025. São elas: operador de telemarketing, contador, digitador, corretor de imóveis, caixa, trabalhador rural, árbitro, agente de crédito, subscritor de seguros e reparador de relógio. Até 2025, 1 em cada 3 vagas vai ser substituída por tecnologia inteligente. E se essas empresas não acordarem logo para um futuro tecnológico cada vez mais próximo, elas podem perder competitividade. 7 em cada 10 trabalhadores europeus precisam de ter competências digitais. 1 em cada 3 não tem qualquer conhecimento na área e metade das pessoas em atividades pouco qualificadas não trabalha com tecnologia. Estima-se que 9% do emprego no mundo desenvolvido esteja prestes a tornar-se automatizado. 1 em cada 4 postos de trabalho está a transitar para o mundo digital, numa lógica de obter cada vez mais produtividade. No entanto, 4 em cada 10 empresas dizem não conseguir encontrar trabalhadores com as competências necessárias. Isto numa Europa onde existem 4 milhões de jovens desempregados e as funções em part-time aumentam, o que implica um acesso à formação específica mais reduzido. A ausência de competências digitais reflete-se em remunerações 8% mais baixas. Os países que não investiram no setor digital no passado são os que mais riscos correm de perder postos de trabalho para a automatização. Aparece alguma coisa nova e algumas pessoas perdem o emprego. Será que isso sempre foi assim? Aparece uma tecnologia nova e algumas pessoas perdem o emprego? Eu nem vou falar aqui do Uber, né, para não criar tanta polêmica. Mas nós temos aqui um convidado que vai nos ajudar a entender o que está se passando, que é o Roberto Camanho. O Roberto é supervisor do Laboratório de Produtividade da ESPM, que é a Escola Superior de Propaganda e Marketing, e gentilmente está aqui conosco. Roberto, obrigado pela gentileza, bem-vindo aqui no Jornal da Record. Obrigado. Obrigado. Roberto, explica o seguinte. Pois não. Sempre que houve mudanças tecnológicas, mudanças de paradigma, as pessoas perderam o emprego? Sempre perderam emprego. Sempre perderam emprego. Sempre perderam Desde emprego. o começo da Revolução Industrial, não? Desde o começo. Acho que foi um marco, né, mais sensível pelo fato de ter sido a primeira onda da automação. No começo do século XX, Henry Ford criou o conceito de linha de produção. Cada estação de trabalho respondia por uma parte da montagem dos carros da época. A ideia se espalhou para outras indústrias e passou a ser o jeito de produzir tudo. No mundo do século XXI, o conceito continua o mesmo, mas os humanos foram substituídos por máquinas. E agora, as máquinas ganham capacidade de se comunicar e de tomar decisões sozinhas. Este é o mundo da indústria 4.0. O que acontece é que nas próximas décadas, 1 ou 2 décadas, nós vamos perder metade dos empregos. Ou seja, metade da população do planeta vai para o olho da rua. Você pode acreditar que você está tirando um sabático for life ou outras coisas do gênero. Né? Uma coisa é muito certa, todo mundo fala da inteligência artificial promovendo um monte de coisas, uma singularidade ou qualquer outra igreja, e a real que vai acontecer amanhã é que o emprego vai acabar. É pensar que a mudança vai ser muito rápida. Todo mundo vai dizer, mas o ascensorista arranjou outro emprego, o piloto, ou o motorista de carruagem arranjou outro emprego. Sim, só que a gente teve 2 séculos para tirar a população do campo e enfiar na cidade. O que acontece quando você tem uma perda de emprego tão violenta é que você pode ter um remédio que mata o doente. É um impacto tão violento na sociedade que o que sobra dela não deu tempo de assimilar. Economistas estão falando em uma coisa chamada polarização de empregos, que é o que a gente já está vendo hoje, em que de um lado você tem um especialista que faz o trabalho que antigamente era feito por 200. Ele é um cara super bem pago, que tem horas e horas e horas de treinamento. E do outro lado você tem uma multidão fazendo bico. Você pode chamar isso de Uber, você pode chamar isso de uma opção natural, porque eu resolvi ter uma vida mais orgânica. Mas o real é que é bico. E é aquele bico que você faz completamente sem qualificação. Uma coisa é muito certa, tudo aquilo que a gente entende como pleno emprego está completamente extinto. Ele pode ser agora, pode ser de algum tempo, mas ele está
extinto. E é na beirada disso que a gente está agora. Entre outras coisas, essa transformação vai eliminar uma quantidade gigantesca de postos de trabalho, eliminar uma quantidade gigantesca de estruturas de manutenção desses postos de trabalho, e a gente não tem o que fazer com tanta gente. Simplesmente não há emprego no planeta para 4 bilhões de pessoas, quanto mais para 7. Eu acho que é possível a gente passar por esse problema de crise de empregos, como nas outras revoluções industriais a gente passou, mas eu acho que antes disso vai ter uma crise meio grande. Então a gente precisa ficar esperto, porque está todo mundo maravilhado com esse maravilhoso mundo de maquininhas brilhantes e pulsantes, mas essas maquininhas envolvem uma transformação social muito grande e ninguém está pensando nela. A empresa de tecnologia, primeiro que ela não é culpada pela crise de empregos. Vamos imaginar que a empresa é super bem intencionada, ela quer melhorar a vida do seu consumidor e ela quer se dar bem por causa disso. Agora, a hora que eu coloco um robô dentro de uma linha de montagem, eu posso tirar o indivíduo dali e levar o indivíduo para um outro lugar, beleza. Só que esse robô não come. Então, eu vou eliminar uma posição no refeitório. Eu vou eliminar um cozinheiro, eu vou eliminar um caminhão que traz comida, e eu vou eliminar um monte de coisas em volta disso. Esse robô também não dorme, esse robô também não tem problemas trabalhistas, então eu vou eliminar um advogado, eu vou eliminar um profissional de RH, e eu vou eliminar toda a cadeia em torno desse robô. Desculpa, eu adoro aquele cara que está na linha de montagem, mas ele vai embora. Até porque é desumano você colocar um ser humano numa linha de montagem. Então a máquina na linha de montagem é muito melhor para o indivíduo. E aí o indivíduo que vai arranjar emprego em outro lugar, e não há emprego em outro lugar. Então o que precisa acontecer? A gente precisa entrar numa crise institucional em que você começa a ter um desemprego global de 40%, de 50%, para você perceber que realmente você precisa mudar. Como é que vai ser isso? Eu adoraria ter a solução, ficaria milionário dando palestras de autoajuda, mas eu não faço a menor ideia de como vai acontecer. O que eu sei é que a gente está a caminho de uma crise em alta velocidade. E essa crise precisa acontecer para que as pessoas tomem consciência de que uma transformação muito mais profunda precisa ocorrer. Estamos vivendo a 4ª Revolução Industrial. Bem-vindos!